Olá, queridos espectadores da TV União. Hoje estamos com mais um programa Saúde em Foco, um programa que traz para você de casa aí informação da área da saúde com qualidade, com seriedade. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, que é sobre patologia bucal, né? Quando a gente fala de odontologia, a gente ouve muito falar de sorrisos, ouve muito falar de estética, mas tem uma área que às vezes não é muito falada, e para isso eu trouxe um especialista no assunto, um colega da profissão, Silas. Tudo bem, Silas? Seja Tudo bem, Bernardo. Silas é especialista nessa área, já tem doutorado, né, em patologia. Queria que primeiro você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, do seu trabalho também que você faz junto à Unify ali, e depois a gente vai abrangendo desse assunto super legal. Tá ótimo. Primeiramente, boa tarde, muito obrigado pelo convite, é uma honra participar do programa. Eu sou dentista, né? Me formei na Universidade Federal de Uberlândia. E por lá eu me interessei desde a época da graduação no assunto de doenças bucais. E fiz o meu mestrado, fui trabalhar como professor e depois fui para a USP de Bauru fazer o meu doutorado na área de patologia bucal. Então tem quase 3 anos que eu estou aqui em São João da Boa Vista, trabalho na Unify, sou docente do curso de odontologia. Hoje à frente da coordenação do curso, e a gente tem o nosso serviço de estomatologia, né? Que seria aí o atendimento aos pacientes que têm lesões bucais, né? Então, o paciente ele tem uma ferida, ele tem, né, um aumento volumétrico, ele tem um desconforto, ele tem uma dor na região bucal, tecido mole, tecido duro, né? Ele pode procurar a gente que nós vamos atender, acolher esse paciente e buscar solucionar o problema dele. Legal, muito interessante. Então a FAI tem esse processo ali realmente de ajudar a população, ao mesmo tempo que também traz a educação para os alunos. Então isso é muito interessante. Na faculdade, nós como dentistas, né, nós trabalhamos numa parte técnica. Então para que a gente aprenda, a gente tem que ter a técnica ali. Então isso é muito importante e é bem legal. E pegando esse conceito, essa ideia de quando a gente fala de odontologia, né? Então hoje a gente vê a odontologia totalmente voltada a questões mais estéticas, a questão da parte dentária, né? E é uma coisa que eu até falo por mim no meu estudo, né? A gente acaba não aprendendo muito dessa parte de patologia, desses cuidados, mas isso é de extrema importância, né, Silas? Fala um pouquinho pro pessoal, né? O que abrange essa questão, o que são essas estomatites, essas patologias, essas doenças que afetam a vida das pessoas ali, muitas vezes de forma até silenciosa, né? Sim. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente fala de odontologia, a gente pensa somente em dente, né? Somente ali na reabilitação, nos processos de restauração, né? E, na verdade, a odontologia, ela vai muito além, né? Somente dos dentes. Então, toda a região maxilofacial, né? Pega a maxila, pega a parte da face e a área de abrangência de atuação do dentista. Então, a área de patologia e de estomatologia é uma área que cuida das doenças bucais, do diagnóstico dessas doenças. Então, o paciente ele pode apresentar feridas muito corriqueiras e muito frequentes, como, por exemplo, no caso de herpes, né? Então, que é uma doença vésico-bolhosa, né? São lesões que forma vesículas, né? Tem um líquidozinho dentro, acaba depois rompendo, enfim. Então, quem trata é o dentista. O paciente, ele pode ter lesões nos ossos, na maxila, na mandíbula. Então, por exemplo, cistos, tumores. Quem faz o diagnóstico, o tratamento dessas lesões é o cirurgião dentista também. Em tecidos moles, por exemplo, nos lábios, na língua, no palato, na gengiva, pode surgir diversos tipos de lesões. A maioria dessas lesões são lesões de natureza benigna. Então, elas se comportam de uma forma, né, de um crescimento limitado. A gente remove essas lesões e muitas vezes o paciente está curado. Mas um outro tema que a população precisa ficar atento é em relação ao câncer bucal, ao câncer de boca. Então, o câncer de boca é a nossa maior preocupação dentre a patologia e o diagnóstico bucal. Então, câncer de boca que tem aumentado o número, né, de casos a cada ano em decorrência dos hábitos, né, na verdade dos vícios, né? Por quê?
porque está relacionado diretamente com o tabaco e o álcool, né? E tabaco e álcool não é hábito, é vício, né? Então, é uma doença que a gente fica muitas vezes, né, preocupado, e a gente sempre fala para o nosso aluno, a gente precisa investigar, precisa fazer um exame físico intraoral muito detalhado na busca de alguma lesão potencialmente maligna ou de alguma lesão maligna. Como você disse, né, tentando sempre fazer um diagnóstico precoce, né, proporcionando qualidade de vida para essas pessoas. E você tem um trabalho, podemos dizer, até que conjunto, né? As pessoas, às vezes, de casa, né? Quando, às vezes, tem alguma lesão na boca, alguma coisinha, aparece ali, a pessoa parece que acha que não é nada, né? Então, vê aquilo ali, já faz um tempo que vai, mas também não procura. Às vezes, também é uma coisa que, quando procura também, o dentista, às vezes, negligencia essa parte, não avalia direito. Então, eu queria que você desse para o pessoal de casa para a gente entender, né? Quais são os sinais quando a gente pensa numa doença que pode virar uma complicação, que às vezes a pessoa que está em casa poderia entender, isso aqui é um alerta, então tem que procurar um profissional, tem que procurar, às vezes no lugar a pessoa que está vendo aqui não tem a mesma situação de ter a clínica igual tem na Unify, que a gente sabe que o pessoal pode, lá depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas como que a pessoa, o que ela tem que olhar, o que ela tem que ficar de olho, Silas? Feridas que não cicatrizam, né? Em cerca de 2 semanas, feridas que tendem a crescer, né? São sinais de alerta. Lesões brancas que não saem, então o paciente, né, a pessoa, ela precisa ficar atenta se ela tem alguma lesão branca, por exemplo, na língua, debaixo da língua, do lado da língua, no céu da boca, até mesmo na gengiva, na região de orofaringe, que é a região mais profunda. Então, essa lesão branca que não sai, ela precisa ficar em alerta. Se também tiver áreas de mancha vermelha, né, alguma região vermelha, e que não cicatrize, que não melhore, que só aumenta, fica também o alerta para essas situações. Certo. E quando a gente fala de câncer de boca, precisa ficar muito claro que muitas vezes essas lesões elas são assintomáticas, indolores. Então surgem essas placas brancas, essas lesões vermelhas, né? E muitas vezes o paciente ele não tem dor nenhuma, não tem sintoma nenhuma. Então é muito importante o paciente observar, fazer o autoexame de frente a um espelho, observar várias regiões da boca, principalmente debaixo da língua, nas bordas de língua, que é ao redor da língua, e no lábio inferior. Então, ficar atento a essas regiões, não que não possa causar em outras regiões, mas são os sítios mais frequentes. E tem essa questão, né, porque até a gente vê no dia a dia, aqui na clínica a gente não trabalha com essa parte da odontologia, é uma parte que quando acontece a gente analisa e a gente encaminha, mas a gente vê que hoje a saúde bucal, cuidado em casa, muitas vezes ela é feita de forma automática, né? Então a pessoa simplesmente chega, para na frente do espelho do banheiro, mas ela nem tá olhando o que ela tá fazendo. Só tá ali parado porque a pia tá aqui, o espelho tá aqui, né? Sim. E a pessoa vai escovando o dente, mas a pessoa não tem o hábito, né? De fazer um autoexame, de avaliar, de ver como que tá a situação, de tá a necessidade, né? E a boca é a porta de entrada para vários problemas, para várias situações, então acho que a pessoa tinha que conscientizar um pouco mais disso, né? De saber que ele tem que estar de olho, ele tem que estar que ver se tem uma ferida que possa ser uma patologia desse tipo, ou possa ser um outro problema que seja dental, um problema de um abscesso, coisa do tipo, né? Então, o pessoal tem que aprender a se olhar mais nesses momentos, né? Pode falar. Com certeza, né? Muitas vezes o sinal que faz ele buscar o dentista é a dor e não pode ser dessa forma, né? Então qualquer anormalidade encontrada ali no interior da boca, o paciente ele deve procurar por um profissional. Exatamente. Eu falo que se acontecer qualquer coisa com o carro, aparecer uma luzinha com o carro, na hora a pessoa leva no mecânico, não deixa esperar. Mas o dela, não, nossa, tava aqui, isso aqui veio, voltou, ficou, não, tá tranquilo. Daqui uns meses voltou, não, saiu de novo, tá tranquilo. Por que não foi procurar um dentista? Por que não vai atrás de um profissional, né? Porque o bem mais precioso que a gente pode ter não é o carro, não é a casa, é a sua própria vida, a sua saúde, né? Então fica essa dica pro pessoal de casa, né? E até pegando esse gancho da pessoa deixar às vezes as coisas acontecerem, lógico que tem essa questão de não ter a ciência, de não entender, mas
câncer de boca, geralmente, quando ele é descoberto, né, quando acontece, geralmente já está no estágio mais complicado, né? Então, quando ele começa a doer, incomodar, já é um caso, muitas vezes, até irreversível, pensando não só na saúde bucal, mas aí já entrando no contexto de saúde geral, né? Sim. Dessa parte ali, fala um pouco pra gente como que ele aparece, como que, quando chega, como descobre isso aí, essa parte. Na verdade, quando o diagnóstico ele é precoce, ou seja, quando a gente descobre as lesões bem antes, né, delas estarem grandes, avançadas e invadindo outros tecidos, fica mais fácil o tratamento, né? Porque a gente fala, as células tumorais, elas tendem a proliferar, elas tendem a invadir. Então, quando descoberto precocemente, o prognóstico, ou seja, a sobrevida que o paciente vai ter é uma sobrevida maior. E muitas vezes ele pode, né, se curar daquela doença. Mas como você disse, infelizmente, na maioria das vezes, os casos de câncer de boca, eles são descobertos em situações avançadas, né, em estadiamento avançado. E isso diminui a expectativa de cura, consequentemente, né, diminui a sobrevida do paciente. Então, é o que a gente fala, tem tratamento, tá? Principalmente, né, e cura principalmente para aqueles casos que são descobertos precocemente. Por isso que, quando se descobre um sinal de alerta, como por exemplo placas e lesões vermelhas, que já podem ser um câncer, o paciente ele precisa buscar o profissional o mais rápido. Tá? Um outro ponto que você falou é que, na maioria das vezes, sim, o paciente ele só procura quando tem uma lesão com dor. E, geralmente, quando já está doendo, a lesão já está muito avançada. Né? Então, a gente precisa falar um pouco mais de prevenção e também precisa falar um pouco mais de diagnóstico precoce. Porque que a gente sempre fala, todo programa, isso com qualquer área, a gente sempre chega nesse conteúdo, nessa parte. Quem não prevenir, quem não cuidar, uma hora vai ter que se preocupar com a doença. Então, tem que prevenir, tem que cuidar, tem que estar vendo isso aí, né? Então, quando a gente fala em prevenção, eu acho que até você já deu um ponto ali que você falou que são duas coisas. Logicamente que algumas coisas são, né, questão genética, que não tem o que fazer, mas algumas coisas são evitáveis, né? Então, hábitos que a gente cria, que você até falou muito bem, dependendo como que esse hábito pode, às vezes, vir um vício, isso aí gera uma patologia, né? Então, você já falou essa questão tanto do cigarro, quanto também da parte do álcool, e isso são os maiores desencadeadores desse tipo de doença, né? Sim, o álcool e o cigarro, eles são, né, os principais fatores de risco para o câncer de boca. Então, quando a gente pensa nas lesões intraorais, o álcool e o cigarro atuando juntos, ou também isoladamente, né? Ou o paciente às vezes só fuma, ou às vezes ele só faz o uso do álcool. É muito importante que a população entenda a atuação dessas duas, né, desses dois carcinógenos, né, juntos. Então, o que acontece? O álcool ele vai alterar as células da mucosa bucal e quando a pessoa fumar, os carcinógenos é como se eles entrassem mais facilmente dentro das células. E aí vai causar mutação nessas células epiteliais da boca, né? Altera todo o material genético e fica mais suscetível ao desenvolvimento do câncer. Um outro fator de risco é o HPV, que é o papiloma vírus humano. Então, o HPV, ele também é um fator de risco para o câncer de boca. E também, especificamente para o câncer de lábio, a radiação ultravioleta proveniente da luz solar. Então, pessoas de pele clara, que trabalham expostas ao sol e que não fazem uso de nenhuma proteção, precisam ficar atentos ao câncer de lábio. E esse câncer ele afeta principalmente o lábio inferior. E aí o nosso alerta vai principalmente para as pessoas que trabalham expostas à luz solar, né? Fazem atividades ao ar livre, como por exemplo, trabalhadores da construção civil, trabalhadores da zona rural, motoristas, precisam fazer
né? Aí o uso de protetor solar, chapéu de aba longa, para evitar a exposição do lábio inferior. E a gente, quando fala nessa questão ainda, é um bloqueio ainda, né? Quando você fala assim, o cara que trabalha às vezes numa construção civil, que trabalha às vezes no zona rural, ele passar um protetor, às vezes dele passar um protetor labial mesmo específico, que é como se fosse uma manteiga de cacau, um batom ali, só que com um protetor ali. O cara tem essa ideia de falar, não vou fazer isso aqui não, sou rústico, essa questão. Só que quando a gente pensa dessa forma, uma hora no longo prazo, a gente acaba sendo penalizado, né? Então, o que é melhor? Você se cuidar agora, você passar realmente, se conscientizar, ou você está susceptível à doença? Lógico, a gente não quer que ninguém tenha doença, que ninguém passe por isso, mas a gente sabe que esses fatores acontecem, né? Então, a exposição o dia inteiro no sol, 8 horas por dia, o sol batendo, aí vai, outros hábitos, bebida, cigarro, tudo. Isso aí, com certeza, a gente está forçando mais a que isso aconteça, né? Então a gente tem que ter essa conscientização de começar a se cuidar, de pouquinho em pouquinho, um passo de cada vez, para que a gente realmente não dá chance para o azar, podemos dizer assim, né? Então a gente já pode ter outros problemas de outras formas que a gente vai contribuir de uma outra situação, né? Sim, com certeza. E o câncer de lábio, ele, antes dele desenvolver, a gente geralmente tem uma lesão que é potencialmente maligna, né? Ou seja, tem um alerta antes, que é a queilite actínica, ou seja, aquele lábio ele fica inflamado em decorrência da exposição solar. Então, aparece, né, uma área branca, uma área vermelha, um inchaço no lábio, a perda daquela linha de transição do lábio com a pele, ou seja, o lábio ele, né, apresenta algumas alterações que o paciente ele precisa procurar por atendimento odontológico para ver, né, se aquilo já é um câncer ou não. Então, em situações de sangramento no lábio, úlceras que não cicatrizam, persistentes, nodulações endurecidas, ele deve buscar por um profissional para estar fazendo, né, o diagnóstico de qual lesão que ele tem no lábio dele. Então é muito importante. E como você disse, é possível prevenir o câncer de lábio, né? Então fico alerta para as pessoas que trabalham em atividades expostas ao ar livre. Muito bem, então fica a dica aí, pessoal. Super importante a gente se cuidar, prevenir para evitar essas doenças. Se o nosso programa está indo muito bem, várias dicas importantes para o pessoal. Daqui a pouco a gente vai dar um breve intervalo e voltar no nosso segundo bloco. Eu quero falar um pouquinho de outras doenças que a gente tem, que são muito comuns também. Quero que você explique um pouquinho depois como que funciona também lá no Unify, para o pessoal que quer fazer uma consulta. Eu sei que além dessa parte tem outros tratamentos muito importantes. Então segura aí que já a gente volta com o nosso segundo bloco. Sabe onde eu tô? Aqui, ó, em São João da Boa Vista. Na Unify, pelo terceiro ano consecutivo, o melhor centro universitário municipal do Brasil. Unify, orgulho de São João, referência para o Brasil. São João da Boa Vista, prepare-se para uma deliciosa novidade. A Bella Capri, a melhor rede de pizzas do estado de São Paulo, está chegando para trazer a você a verdadeira experiência da pizza italiana. Com agilidade, tradição e qualidade, nossas pizzas são feitas com os melhores ingredientes e com todo o carinho que você merece. Não perca! A inauguração acontece no dia 18 de junho. Venha saborear essa delícia e descubra porque a Bella Capri é a escolha certa para os amantes de pizza. Clínica Amor Saúde, São João da Boa Vista. Medicina, odontologia e exames com qualidade, agilidade e preços que cabem no seu orçamento. Cuidamos de você e da sua família com carinho e compromisso. Porque família que se ama, cuida com Amor Saúde. Você já ouviu falar no tratamento ortodôntico com os alinhadores Clear Correct? Ele é o que tem de mais avançado na odontologia mundial. A gente consegue corrigir o seu sorriso de forma discreta e confortável. Mude o seu sorriso, mas não mude a sua rotina.
odontologia, eu mudo meu sorriso sem mudar a minha rotina. Olá, queridos seguidores da TV União, voltamos aqui com o nosso segundo bloco do programa Saúde em Foco. Hoje estamos falando um assunto muito importante, são de doenças e patologias bucais, né? Nesse primeiro bloco, o Silas falou bastante dessa parte de câncer de boca, que é uma doença que pode ser prevenida em alguns pontos, tem vários cuidados que a gente pode ter, e a gente vai falar agora um pouquinho de outras doenças também, né, Silas? Então a gente tem o câncer, mas a gente tem algumas outras doenças que também não são tão comuns, mas aparecem bastante. Eu queria que você abrangesse um pouco de que tipo de doença que pode aparecer, quais os sinais de cada uma para que o pessoal fique de casa ligado aí. Tá certo. Muito importante, né? Então, por mais que nós falamos já do câncer de boca no primeiro bloco, nós também precisamos trazer essa questão da educação em saúde para a população para conhecer outras doenças frequentes da clínica odontológica. Uma delas que eu quero chamar a atenção é a paracoccidioidomicose. Então, como o próprio nome diz, é uma micose, ou seja, é uma doença causada por um fungo. Esse fungo, ele fica no solo, então quando a pessoa manipula o solo, ela acaba tendo contato com esse fungo. Então, quem é o paciente que pode ter a paracoccidioidomicose? Na maioria das vezes, homens que manipulam o solo, que trabalham na zona rural. Então, é uma micose que é muito mais frequente nos homens. Surgem lesões na boca, e essas lesões elas têm um aspecto muito característico, que elas ficam com vários pontinhos vermelhos. Então, quando o paciente tiver essa úlcera com vários pontinhos vermelhos, lembrando ali um morango, uma amora ali, esses pontinhos, ele deve procurar por um dentista para estar fazendo uma biópsia para estabelecer um diagnóstico. E aí eu chamo a atenção porque essa micose ela afeta também os pulmões. Então o paciente ele pode ter um envolvimento pulmonar, ele pode estar com a micose profunda, sistêmica, e que ele descobre por meio de uma lesão bucal. E uma coisa, são hábitos simples, que às vezes que as pessoas fazem, por exemplo, que é o ato de pegar puxar aquele capinzinho e colocar na boca, aquelas coisinhas ali que acaba pegando. Então, e é uma coisa que é bem sintomatologia é bem dolorida, de te dar uma ardência, de incomodar um pouco. Então, às vezes é bom a gente evitar alguns hábitos ali que não fazem muita diferença, não tem necessidade nenhuma de pegar o capinzinho e ficar colocando na boca ali. Então, deixa ele quieto, Na verdade, o ideal é usar o fio dental, Exatamente. Não usar palito. Coloca ali, já vai, aquele negócio. Então, evita todas essas questões que são importantes. Tem algumas outras doenças comuns que a gente acaba tendo mesmo. Até essa questão, a gente tem muitas dessas doenças que às vezes elas criam elas crescem um pouco, que aí às vezes precisa fazer um tipo de biópsia, alguma coisa, e isso aí eu queria até que você pegasse um pouco, passasse o pessoal juntando tudo isso, que são coisas que faz aqui, que tem acesso a isso na FAI de uma forma totalmente acessível para todos, Sim, com certeza. Então, uma lesão bem corriqueira, bem frequente também, é a hiperplasia fibrose inflamatória. Então, o paciente que faz uso de prótese total, que é a dentadura, essa prótese total, essa dentadura, ela deve ser reavaliada de tempos em tempos, periodicamente. Então, se o paciente ele tem uma dentadura com mais de 5 anos, mal adaptada, que está machucando ele, pode fazer com que ali, na região mais profunda onde a dentadura está adaptada ali, possa machucar, possa traumatizar essa região. E aí, como que os tecidos bucais eles vão responder? Aumentando. Então, forma ali uma lesão hiperplásica, uma lesão com aumento de volume. E o que a gente precisa fazer? Remover essa lesão e remover o trauma. Então, muitas vezes o paciente ele precisa fazer uma nova prótese, uma nova dentadura ou até mesmo um reembasamento, que é como se fosse um ajuste dessa prótese que ele já usa há um determinado tempo.
essa questão, né? As pessoas, quando a gente fala de tratamentos odontológicos no consultório e tudo mais, às vezes pensa que uma vez tratado as coisas não tem que ser revisitadas, revistas, refeitas, e realmente a gente tem que ter esse conceito. Uma prótese ela é feita para ter uma adaptação durante um tempo, mas tem que ter acompanhamento para o profissional ver como que tá. Não é você vai lá, faz, vai embora e nunca mais volta. Se não está acontecendo nada, não tem problema. Às vezes o problema acontece de forma silenciosa, né? Sim, então a gente faz os procedimentos sempre da melhor forma, entregando o que é melhor para o paciente, mas se o paciente não tiver esse hábito de consultas de rotina, não tiver esse hábito de vir no consultório sempre, isso aí vai gerando um problema que no futuro pode ser uma coisa bem mais complexa, né? Sim, com certeza. E até pegando um gancho agora, não indo tanto nessa questão das lesões, das doenças, mas também na questão no geral, né, da odontologia no geral, né? Lá, você como coordenador da Unify, no curso de odontologia, vocês têm uma clínica completa, né, que tem o atendimento dos alunos, supervisionadas por todos os professores. Queria que você falasse um pouquinho para o pessoal de como que quais as áreas que vocês atendem, como que vocês abrangem, como que vocês podem ajudar a população que às vezes não tem acesso a um tipo de consultório, precisa de um tipo de tratamento. Como que você pode passar isso aí pro pessoal? Sim, nós temos a nossa clínica escola de odontologia da Unify. A nossa clínica escola ela está localizada no Mantiqueira, então na Avenida Durval Nicolau. A clínica escola ela um pouquinho depois do espaço ali, né? Um pouquinho 100 metros do espaço ali já chega. Isso. Acima da farmácia ali, logo depois da Artes. Nós temos atendimentos gratuitos, então o atendimento que a gente oferece na clínica é um atendimento gratuito à população de São João da Boa Vista e região. Hoje, praticamente, nós oferecemos todas as especialidades, então dentística, que é a parte de restaurações, periodontia, que é a parte da gengiva, tratamento de canal, confecção de próteses dentárias, prótese unitária, prótese parcial e a prótese total, que é a dentadura, cirurgias, as biópsias da parte do diagnóstico, o atendimento aos pacientes com necessidades especiais, o atendimento às crianças, que envolve a odontopediatria, o atendimento também às crianças que precisam de algum aparelho, né, a parte de ortodontia. A gente oferece também tratamentos de laser terapia, então os pacientes oncológicos que desenvolvem lesões bucais, que desenvolvem a mucosite, a gente tem também laser para oferecer a esses pacientes. Além disso, nós temos na nossa clínica aparelho de tomografia computadorizada. Então, o paciente, se ele precisa de uma tomografia, ele faz essa tomografia e não é cobrado nada dele. E também nós temos a radiografia panorâmica, né, que é aquela radiografia maior, que todos vocês já devem, né, ter feito em algum momento, que é a parte que pega a maxila e a mandíbula. Então, além, né, de todos esses atendimentos, esses equipamentos que eu disse, é muito importante a gente frisar que o corpo docente ele é altamente qualificado. Então, somos especialistas, mestres e doutores no assunto e sempre supervisionamos os nossos alunos. Os alunos eles atendem sob supervisão e a gente acompanha esses pacientes, né? Faz o diagnóstico, o plano de tratamento, executa o tratamento e dá seguimento a esses pacientes. E é muito importante esse ponto que você falou, porque às vezes o pessoal de casa que está ouvindo fica pensando, mas eu vou lá na clínica para ser cobaia de aluno, disso, aquilo, e não é isso. É uma questão de que quando a gente fala na profissão prática da odontologia, realmente a gente tem que treinar, a gente tem que se capacitar, mas para que isso aconteça de uma forma realmente correta, tem os profissionais que estão supervisionando, né? Então, quando eu me formei, eu também formei na Universidade Federal de Alfenas, o Silas formou na Universidade Federal de Uberlândia, e foi a gente realmente conseguindo ali pegar essa experiência, aprender dessa forma que hoje a gente construiu o nosso trabalho, construiu a nossa história, e outras pessoas agora estão fazendo isso aí. Então não é questão de as pessoas verem, eu sou cobaia, não, você está fazendo tratamento, e eu vou te falar a verdade, até com um tom às vezes de desabafo, pensando assim, muitas vezes tratamentos bem melhores do que
clínicas particulares que a gente tem. Então, às vezes a gente vê clínicas particulares que estão oferecendo tratamento pensando somente na situação mais complicada ali, tipo, querendo vender coisas que às vezes o paciente não precisa, ou que não pode. Então, ali a gente tem uma solução muito eficaz, muito capaz de auxílio à sociedade, né? Então, isso é muito importante. Você de casa aí não fica pensando dessa forma. Realmente as pessoas estão ali para aprender, mas entregam um serviço de qualidade, tudo montado de uma forma sensacional. Então, conheço o Silas, já fui lá conversar com os alunos, conheço o Marco, que é o reitor, que todo mundo... É muito sério o projeto que vocês fazem, né? Então, o pessoal, a comunidade pode saber que eles estão em boas mãos, né? Então, isso é muito importante também, recitar isso aí para todo mundo, né? Sim. E nós temos na nossa clínica 21 cadeiras, 21 consultórios odontológicos, né? E os equipos. Então, são 42 alunos que podem estar atendendo sob supervisão dos docentes. E a população pode ficar muito tranquila, porque esse aluno, antes dele ir para a clínica, ele é treinado em laboratório. Então, a gente tem o nosso laboratório pré-clínico, onde os alunos realizam todos os procedimentos no manequim e depois que ele vai para a clínica escola. Então, tanto no laboratório quanto na clínica escola, ele faz o procedimento sob a supervisão do docente da disciplina. Isso aí, e uma referência para toda a região, né? Então atende não só São João, como também pacientes de toda a região, coisas igual a gente falou hoje desses assuntos de patologia, não é uma coisa muito comum da gente ter profissionais em consultório que façam isso, né? Então tem uma clínica escola que consegue fazer uma biópsia, consegue fazer uma análise ali na hora, consegue fazer, por exemplo, uma aplicação de laser para evitar dores, diminuir esses incômodos. Então isso é muito importante. Até parabenizo você, juntamente com todo o corpo de docentes que você tem, o pessoal da Unify e todo mundo, que realmente isso é muito bom ter na cidade uma escola que realmente cuida das pessoas, cuida da comunidade. Então isso é muito interessante ali. Sim, é um trabalho que é feito a várias mãos, né? Um trabalho que é feito em equipe, que é pensado em equipe, executado em equipe. Então, nós temos todo o suporte da instituição, né? Por meio da reitoria, das pró-reitorias. Então, a gente consegue executar, né, com excelência e com segurança todo o nosso trabalho. E os professores, eles têm atuado cada um dentro da sua área de expertise, e os alunos, né, nós cobramos dos nossos alunos, né, que ofereçam um atendimento completo, né, um acolhimento ao paciente completo, empatia com o paciente, interesse, né, pelo paciente e, né, que trate aquele paciente da melhor forma possível. Então, a gente tem cobrado pela excelência e executado procedimentos com excelência. A gente teve aqui também, um tempo atrás, a Rebeca, que ela veio, que também tem a clínica de fisioterapia, tem essa parte da clínica também da parte médica, questão também de atendimentos aí em várias unidades de saúde da cidade. Então, isso é muito importante, é realmente para o desenvolvimento da cidade, para ajudar a população ali. Então, isso é bem interessante. Então, fica a dica para você que às vezes tem necessidade, que às vezes não consegue arcar com os tratamentos, para que você busque a clínica da Unify, que fica na Avenida Durval Nicolau ali, logo depois do Espaço Sabores, em cima da farmácia Arte Ervas. Então, fica a dica lá, procura o pessoal que você vai ser muito bem cuidado. Silas, a gente vai chegando pro final do nosso programa. Foi muito bom, muitas dicas aí. Acho que você vai ter que voltar mais vezes aí pra gente falar de outros assuntos. Mas eu gosto de deixar um minuto final do programa que a gente fala que é um momento microfone aberto. Então você como pessoa, como profissional, você foi adquirindo experiências. Eu queria que você deixasse uma dica pro pessoal de casa. Algo tipo assim, ó, fala o que seu coração mandar. O que você pode dar de dica para que as pessoas se cuidem, que ela busque ali o melhor nessa questão que tem a ver com a sua profissão. Uma dica, né? Então, os vícios de tabagismo, né, que é o ato de fumar, e o etilismo, né, o uso de álcool, eles estão diretamente associados ao risco de câncer de boca. Esses pacientes que têm um vício ou outro, eles podem, né, eles devem ficar atentos em relação ao surgimento de lesões no interior da boca. Essas lesões, elas aparecem como lesões brancas, como lesões vermelhas ou vermelhas e brancas, e podem ficar principalmente ali na região posterior da língua, na lateral, debaixo da língua. Então, fazer o autoexame é muito importante. Mas para você também que
não faz o uso, né, nem de tabagismo, né, nem do cigarro, nem do álcool, precisa também ficar em alerta com outras condições bucais. Então, qualquer nódulo, qualquer carocinho, qualquer ferida que não cicatriza, que não melhora, tá, deve ser avaliada por um dentista. Também as lesões dolorosas, né, elas também devem ser avaliadas por um dentista, porque hoje, né, dentro da odontologia nós temos também a questão da laser terapia, que a gente pode utilizar como forma para aliviar os sintomas, tá? E aí esse paciente ele vai conseguir falar melhor, ele vai conseguir mastigar melhor e ter uma qualidade de vida melhor. Então, finalizando, a saúde ela começa pela boca. É isso aí, saúde começa pela boca, cuide bem da questão estética, cuide da questão funcional, cuide de todas as patologias e cuide também dos seus hábitos, né? Que os seus hábitos vão definir aquilo que pode acontecer com você no futuro. Então, cuide muito bem. Ótima mensagem aí, Silas. Agradeço esse momento, todas as dicas que você passou pro pessoal, realmente muito valioso ali. Agradecer também aos nossos patrocinadores que estão sempre com a gente aí, a Unify, que você faz parte, também a Clínica Amor Saúde, também a TV União, que está sempre com a gente aí. Um grande abraço para vocês, vejo vocês no próximo programa. Tchau, tchau!